Glória a Deus. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Confesso que eu estou enferma, né? Aleluia, glória a Deus. Mas isso não é justificativa, viu, igreja? Aleluia. Fui medicada ali com uns 5 comprimidos, né? Aleluia. Prescreveram, né? E eu estou tomando só um, porque eu tomando todos eles, está me acelerando o coração. Aleluia. Já senti por dias isso aí, esse sintoma. E eu, por própria conta, eu parei. Eu falei, Deus, eu vou tentar ir até amanhã para ver se não fechar o posto, né, por carnaval, eu vou tentar passar amanhã. Aleluia, para explicar isso para o médico, louvado seja o nome do Senhor. Não só eu, mas também o pastor Genelso foi medicado, prescreveram um remédio para ele, e ele passou mal também, já desistiu no primeiro comprimido. E as mãos do Senhor é sobre a minha vida e sobre a sua vida para livrar. Mas não é motivo para nós desistirmos daquilo que Deus tem para nós. Aleluia, glória a Deus. Estou muito contente nessa noite, confesso que eu preciso urgentemente da ajuda do Espírito Santo para ajudar a ministrar essa palavra. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu já posso contemplar a balança do meu Deus no meio da igreja. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, aleluias. O nosso Deus é Deus de oportunidades, louvado seja Deus. Ai, meu amado, Mateus 25, eu vou lendo, igreja, aleluia. Amém. Diz assim, eu vou lendo, igreja, a igreja me acompanha, aleluia, o sermão profético continua. Faz tempo, né, que vem sendo lida essa palavra, mas ele ainda continua, louvado seja Deus. Então, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 e 5 loucas, aleluias. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Os 5 diz, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide também aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo eles ido comprá-lo, chegou o esposo. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse, em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Glória a Deus, podeis assentar, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, já foi dito que Deus está na casa. Aleluia, pelo nosso irmão Jonathan barra Johnny, né? Aleluia, que já foi dito que Deus está na casa. E onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, se faz presente. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Nós lemos aqui Mateus capítulo 25, aleluia. Quem era Mateus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mateus, ele morava em Cafarnaum. Aleluia, ele era um cobrador de impostos. Você vê que até hoje fala mal dos cobradores de impostos, né? Sofria bullying. Ele sofria um bullying devido a essa profissão. Aleluia, glória a Deus.
Eu quero até dizer para você, abrir um parênteses, dizer para você que sofre bullying, o Deus de Israel, Ele pelejará por você. Não se preocupe. O Deus Todo-Poderoso, Ele vê e Ele ouve. Aleluia, é o Deus que nós servimos. Aleluia, é o Deus de Mateus. E ali, louvado seja o nome do Senhor, ele era cobrador ali dos impostos romanos. Aleluia. Ele era fiscal, ele cobrava, aleluia, mais do que devia, né? E ele embolsava a diferença. Infelizmente há quem, né, ainda anda conforme o desejo do seu coração, de pegar aquilo que não é seu. Pegar aquilo que não é seu. Aleluia. Por isso que eu digo, cuidado, mãozinha no que pega, cuidado, olhinho no que vê, boquinha no que fala. Aleluia, pés também por onde andam. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, é necessário a gente ter muito cuidado, porque a palavra, ela é como uma espada. Aleluia, glória seja dado o nome do Senhor. Mas a misericórdia de Deus, ela é grande para comigo e contigo. Né, pastor? A misericórdia do Senhor, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça vem cobrindo, a graça vem chamando. Até que hoje mesmo, o nosso irmão Johnny, na palavra que ele leu, que ele ministrava, ele dizia que o Senhor chamava para a mesa, para a festa. Aleluia. O Senhor não para, pastor Genelson, de convidar, vinde a mim vós, que estáis cansado desta vida, estáis fadigado, eu vos aliviarei. E a palavra ainda relata, né, pastor, em outro livro, que aquele que se achegar ao Senhor, ele não lança fora. Porque a misericórdia de Deus, ela é diferente da do homem, aleluia. A misericórdia de Deus, ela é grande, irmãos, aleluia. Às vezes alguém que passava ali por Mateus, cooperadora Tainara, criticava, apontava. Às vezes alguém que passava por Mateus falava mal dele às escondidas. Falava na reuniãozinha do café. Falava ali, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ali, louvado seja Deus, na caminhada. Falava mal de Mateus. Aleluia, mas Deus, ele olha diferente para o homem e para a mulher. O olhar de Deus é olhar de misericórdia. Ainda bem que é. Aleluia, a Bíblia diz ali, louvado seja Deus, em Mateus capítulo 9, verso 9. Aleluia, Jesus passando ali à beira do cais, né? Aleluia, ele passando ali numa alfândega onde Mateus trabalhava. Aleluia, glória a Deus. E ele apenas disse, segue-me. E a Bíblia diz que imediatamente Mateus levantou e seguiu o mestre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele seguiu o Senhor imediatamente, ele deixou tudo. Uma coisa eu quero dizer, abrir um parênteses, que está difícil para alguém deixar coisas. Está difícil para deixar, o disse-me disse, está difícil para deixar, aleluia, as coisas do mundo, a amizade do mundo. Olha o perigo aí da inimizade de Deus. Está difícil, aleluia, o Senhor está convidando, segue-me. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas para uns está difícil. Aleluia, foi cantado aqui no início do culto, assim que a gente adentramos a porta. Aleluia, louvado seja Deus. Um louvor que o Senhor chama, mas a pessoa não quer ouvir o chamado de Deus. Aleluia, foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Ó, quão cego eu andei, perdido vaguei. Aleluia, mas eu não quis, aleluia, aceitar a morte da cruz. Eu não quis o Senhor. Aleluia, nós cantamos isso nessa noite. E verdadeiramente, pessoas diferentes de Mateus ficam pensando, olhando para o mundo. Olhai para a mulher de Ló. Aleluia, olhai para a estátua de sal, que olhou para trás e preferiu as coisas mundanas, e preferiu a sua riqueza lá atrás. E Sodoma e Gomorra já estava destruída, já estava queimada. Eu não sei o que você quer com as cinzas. Eu não sei o que, porque você olha tanto para as coisas lá atrás e fica remoendo para se apegar nas coisas passadas que te impede de avançar para Cristo. Aleluia! Mateus levantou imediatamente e foi para o Senhor. Pega esse exemplo de Mateus, aleluia.
Se você for ler lá no livro do evangelista Lucas, você vai ver, ou Marcos, você vai ver que ele também era Levi. Aleluia. Às vezes nós questionamos com tantas coisas, tantos porquês. O Senhor chamava ele de Levi, Mateus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Há um motivo, há um porquê e para quê. E os porquês e o paraquês que só pertence a Deus. Não cabe a mim e a você ficar esmiuçando as coisas que nós não entendemos. Se não entende, deixa para lá. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Ele imediatamente largou, louvado seja Deus. Deixou tudo e seguiu a Cristo. É a vida de renúncia. Aleluia. O que o Senhor disse para Abraão, né? Tira a sandália dos seus pés, porque a terra que pisa é santa. E nós temos que ler a palavra e esconder no coração e pregar para nós, peneirar aquilo que não serve, ficar com o que serve. Aleluia, anotar no caderno e ver o que Deus quer para nós. Uma vida de renúncia. Tem que deixar as coisas, aleluia. Deixar os costumes mundanos, as músicas mundanas, aleluia. E não trazer para a casa do Senhor aquilo que é do Egito. Louvado seja o nome do Cordeiro, aleluia. Tudo que perdermos por amor a Cristo, haverá uma recompensa. Louvado seja Deus. Tudo que ganhamos, tudo que perdemos, aleluia, por amor a Cristo, há uma recompensa da parte de Deus. A Bíblia diz que Jesus escolhe 12 discípulos e colocou Mateus no meio. Você está vendo? Só quando você larga tudo, o Senhor te envolve nas coisas. O Senhor te envolve. Aleluia. Eu vejo um julgamento aqui nessa noite, alguém julgando alguém. O Senhor manda você parar por aí, aleluia. Porque Ele é o juiz, aleluia. E quem julga o outro, quem é você? O Senhor desconhece. É um risco muito grande de ficar por lá de fora, aleluia. É um risco muito grande, irmãos. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor, ele diz que Jesus escolhe 12 discípulos. Levi, Mateus vai no meio. Oh, glória. Isso, se engaja nas coisas espirituais. Aleluia. E ali, louvado seja Deus, ele foi apóstolo e evangelista. Olha, Deus vai te ungir lá na frente. Não se precipite, porque a unção vem do céu. Aleluia, louvado seja Deus. E este mesmo Mateus, Levi Mateus, é o autor que escreveu esse livro ao qual nós lemos nessa noite. Mateus, capítulo 25. Deus, ele vai mover terra e céu em seu favor. Se você perseverar servindo a Cristo da maneira que ele quer. Este era o Mateus. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor, louvado seja Deus, fala ainda em Mateus capítulo 24, que os discípulos tinham uma curiosidade. Aleluia, irmão cooperador Vinícius. Os discípulos tinham uma curiosidade e perguntaram para Jesus a respeito da vinda dele. Quando é que vai ser? A gente quer saber, porque tem gente que quer se preparar na última hora. Não vai dar certo, eu te garanto. Não vai dar certo. Deus acha muito bonito quando você vai se envolvendo na oração, se envolvendo no jejum, se envolvendo na vigilância. Não vai dar certo na última hora. E eles questionaram ao Senhor. Irmãos, aleluia. Queria saber qual era o dia da ressurreição, do último dia do século. Aleluia. Eles queriam saber. E perguntaram para o Senhor. E Jesus, sendo judeu, muito sábio, ele respondeu ali com uma perspectiva judaica. Ele respondeu aonde? No livro Mateus capítulo 25. Fazendo essa comparação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A parábola das 10 virgens. E ele diz que o reino do céu será semelhante a 10 virgens. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, sendo judeu ali, ele respondeu com a respectiva judaica. Por quê? Porque nem sempre alguém entende da forma judaica que está aqui nas entrelinhas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nem eu também entendia. Mas é necessário esmiuçar. Aleluia, por isso que eu peço a ajuda do Espírito Santo nessa noite. Porque eu quero entender com o Espírito Santo e com você esta palavra. Aleluia. Na cultura judaica, irmãos. Na cultura judaica. Aleluia, louvado seja Deus. Da época, né? Lá, a idade de um casamento para as meninas era 12 anos. Então, achou um absurdo? Mas era cultura. Ninguém pode ir de contra a cultura. Aleluia.
era 12 anos. Era quando ela passava da fase de infância para adulta. E o rapaz, ele tinha que casar com ela, ele tinha que ter a idade de 18 a 20 anos. Era a cultura. Aleluia. E se obedecia, e se obedece. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor fazia essa comparação, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O casamento judaico, ele tinha 3 fases. Lá na época, né? A menina casando com 12, com um rapaz de 18, ela tinha 3 fases. A primeira fase era o noivado. Tem que ter. Eu não sei que... Quero abrir um parênteses nessa noite, não posso deixar escapar. Eu não sei quem quer casar, aleluia, que não está se preparando para noivar. Tem que ter um relacionamento curto no namoro para noivar. A família dela tem que te conhecer. Não é de qualquer jeito não, irmãos. Porque nenhuma mãe e nenhum pai vai entregar seu filho na mão de quem não quer nada. Na mão de quem não tem compromisso. E eu quero dizer assim que tem vezes que Deus ele nem se envolve. Porque já falou tanto que deixa aí. Por isso que sai atropelando e sai dando errado. E aí o escândalo vem. E alguém tem que cobrir o escândalo para ninguém falar mal. E aí fica o pecado escondido dentro da casa, dentro de 4 paredes. E ali, louvado seja o Senhor, a ponto de o Senhor descer com a espada e destruir todo mundo dentro da residência. Por causa do pecado escondido. Aleluia. Sim ou não? É verdade. Aleluia. O noivado lá na época. Aleluia, glórias a Deus. Tinha os requisitos. Tinha uma cláusula, né? O noivo, ele já tinha que ir com o dote. Né, pastor? O pastor já pregou sobre isso. O noivo, ele tinha que ir com o dote. Que é isso? O noivo tinha que ter um dinheiro, uma quantia para pagar para o pai da noiva o valor dela. Você tem um valor, viu, jovem? Viu? Você tem um valor. Vai vivendo aí, aleluia, o tempo da sua juventude, vai vivendo, trabalhando para o Senhor, que no tempo certo Deus vai preparar. Aleluia. E ali o jovem tinha que ter uma quantia. E para ter essa quantia, eu acredito que tem que trabalhar, né, pastor? Para conseguir dinheiro, tem que trabalhar. Tá querendo casar? Quem casa, quer casa. Vai morar na casa do pai, tem que... Eita, pastor, agora Deus deu uma vantagem para o senhor. Não pode, aleluia. Oh, Deus abençoe. Vai morar na casa do pai até quando? Quem casa, quer casa. Aleluia. Ah, mas minha mãe tem um cômodo lá. Que é isso? A sua esposa? E ela pegou o dote, foi lá. Ele pegou o dote, foi lá, conversou com os pais. Não pode ter medo, pai, da moça. Né? Tem que chegar lá, engrossa a voz, chega com a quantia. Aleluia, louvado seja Deus. Por isso que tem que ter o desenvolvimento dentro de casa. Tem que ter o compromisso dentro de casa. Os pais têm que ver, você tá um rapaz, você tá um homem. Você tá um homem, você já trabalha, daqui a pouco, né? Tá bom de casar já, você já tem responsabilidade. O próprio pai vai ver isso. Aleluia. E aqui esse moço, ele foi com dote, com dinheiro, a quantia, o valor da noiva, chegou até a casa e entregou lá. Aleluia, louvado seja Deus. Essa era a cláusula do rapaz. E a cláusula da moça era qual? Ela tinha que permanecer virgem até o dia do casamento. Isso aí. Ela tinha que manter virgem até o casamento. Era como se fosse um juramento, né, pastor? Era como se fosse um juramento. Você tem que ser fiel na sua mocidade. Tem que ser fiel. Esse negócio de ficar é para desviar. Hoje está o maior perigo namorar via internet. Vai. Tenta para você ver. Amor, um abismo chama outro abismo. A morte está às portas. Você nem conhece. Você nem sabe quem é. A maldade está do outro lado. O plano do inimigo está do outro lado. Aleluia. Aquietai-vos. Aleluia, glória a Deus. E aí, depois do noivado, tudo bem? Tem uma preparação. Que preparação é essa? Aí o noivo, ele volta para a casa do pai dele.
ele vai lá pagar umas dívidas, ele vai procurar atrás dos documentos, ele vai arrumar a documentação, porque não é nada bagunçado. Já tirou seu RG? Já tirou seus documentos? Já? Que bom. Então tem que estar com a documentação em ordem. Quer comprar alguma coisa? Tem que estar com a documentação em ordem. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente passa vergonha, chega no balcão, pode ver, tem pessoas que têm RG que é a foto é de infância. Tem que trocar, que tem uma validade para isso. Não pode colocar foto de criança no RG, jamais, não pode. Prazo de 10 anos, tem que trocar. Cuidar da documentação, cuidar das coisas dos pais, colocar em ordem alguma coisa, porque depois que casar, será uma só carne. E outra, não é bom nem estar comentando, a comida da minha mãe era uma delícia. Aqui, esquece, mãe, agora é esposa. Né? Porque quantos casais separam? Vai para casa da sua mãe. Sei lá que é bom? É que mamãe lavava minha roupa desse jeito. Então, para com isso, porque o diabo ele vai infiltrando aí, ó. Ele vai trabalhando, ele vai tecendo coisas, tecendo teias, aleluia. E a última cláusula aqui, aleluia, a última fase é a cerimônia. Olha, a cerimônia é muito lindo, porque o noivo, agora chegou a hora dele vir, ele já resolveu os problemas. Aleluia. E depois que casa também, não tem negócio de estar dormindo na casa de mamãe, não, tá? Ixi, estreitou. Tem que dormir na casa com a esposa. Deus nunca trabalhou em nada dividido. Nunca trabalhou. A divisão começou lá no céu. O diabo querendo tomar o lugar de Deus. Aí o Senhor fez o quê? Jogou para a terra. Olha lá. Seu lugar, né? Aí perturbando, aleluia. Aí chegou a hora da cerimônia. O que vai acontecer agora, aleluia? O noivo, que já resolveu os seus problemas, ele vai ter que ir de encontro à noiva. Isso aqui é o quê? É uma perspectiva judaica. É o Senhor explicando para os judeus, ele como judeu, Jesus Cristo, explicando ali, eles não perguntaram, quando é que o Senhor vai vir? E aí, Senhor? Então ele está respondendo. Então eu comparo como a noiva, né? Aleluia, começou a explicar sobre as cláusulas, começou a explicar ali, aleluia, como que era o casamento judaico. Aleluia. E nessa cerimônia, o noivo, ele já resolveu tudo, está indo de encontro à noiva. Mas, segundo os costumes, ele não ia para a casa do pai dela. Ele não entrava na casa do pai dela. Por quê? Olha para a palavra, você não está olhando para a palavra. Esse é o mal de muitos hoje, pastor. Prega, vem pregador de fora, gasta, a igreja investe. Aí o culto foi uma bênção, como diz o pastor Genelson. E a palavra foi aonde? Menina, eu sei que o fogo caiu, mas eu não sei. Peraí, pastor, eu já te falo, né? Não, irmãos, se você não estiver presente, você vai estar ausente. Irmãos, aleluia. Deus, ele tem livramento para a igreja que está presente. Aleluia, mas está aqui, está lá, o pensamento está lá. Não, irmãos. Sabia que tem pessoa que tem a coragem de ministrar, ou seja, passa o corretivo e arruma, de ficar digitando no celular na hora do culto? Falta de respeito a Deus? Falta de reverência à casa do Senhor? Tem aqui, Jesus? Tem. Aleluia. Irmão, porque o culto é a Deus, é ao Senhor. Toda reverência, toda honra, toda glória é dada a Ele. E ali, quando ele ia encontrar com a noiva ele não ia até a casa dos pais dela, irmão Cauã. O que acontecia? Olha, pega essa visão. A noiva vinha de lá para cá, aleluia. A noiva vinha com a comitiva, que eram os amigos dela, era a família dela, e ele também, os amigos dele, com a família. Aí vinham as virgens com a tocha acesa na mão, para clarear o caminho. E elas não temiam, não. Até clareava o rosto, porque tem gente que hoje em dia está se escondendo, né? Ela quer se esconder da realidade, quer se esconder atrás da Bíblia, quer se esconder atrás de coisas. Aleluia, eu quero dizer que o nosso Deus que nós servimos, Ele tem olhos com chama de fogo, Ele vê. Pode até esconder do pastor, a gente sempre usa essa expressão, né? Pode até esconder do pastor, da esposa do pastor, do cooperador, da igreja, aleluia. Mas o mundo vê. O mundo vê. Porque o crente, ele tem uma tocha na mão. E a tocha, ela
isso com a luz. Nós somos luz do mundo e sal da terra. Aleluia. E aqui, louvado seja Deus, quando ele vai de encontro com as virgens, tudo clareando, e a família junto, e os amigos juntos, se alegrando. A noiva vem da casa do pai dela, com a família junto, com os amigos junto, tudo se alegrando. E as virgens também vêm com as tochas, clareando, para entregar a noiva para o noivo. E dali ele recebe ela e leva para a casa dele. Aleluia. Essa era um costume judaico, onde a menina de 12 casava com de 20, ou a de 12 casava com de 18. Aleluia, glória a Deus. Pode achar até, um absurdo, mas verdadeiramente era assim que acontecia. Louvado seja o nome do Senhor. E diz aqui, louvado seja Deus, a noiva, ela tinha que permanecer com as vestes alvas, branca como a neve. Aleluia. Eita Jesus, aleluia. Louvado seja Deus. Aleluias. E o noivo, aqui eles crêem que é o Messias. Eles não chamam de Jesus o noivo, os judeus. Não chamam de Jesus o noivo. Eles chamam de Messias. E a oliveira, eles falam que é Israel. A oliveira é Israel. O azeite é a palavra. Por que a palavra? Porque lâmpada, ele se baseia no Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A lâmpada que clareia, que ilumina, é a palavra que ilumina a minha e a tua vida. Eles creem dessa forma, aleluia. Aleluia, glória a Deus. E eles creem também que esse momento dessa passagem, para terminar, sobre a perspectiva judaica, eles creem que essa passagem é o momento de separar os bodes das ovelhas. Tem uma colinha aqui, porque não dá para decorar tudo isso aqui, não. Separar os bodes das ovelhas. Só que hoje, irmãos, você vê que eu tenho um versículo para a tua vida, Hebreus capítulo 13, verso 8, que diz assim, que Jesus Cristo é o mesmo, de quando? Um pouco ali, mas amém. Jesus Cristo é o mesmo hoje, de ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. É você que está mudada. É você que está mudado. Examina-se a si mesmo, é você que está mudado. Mas Jesus Cristo, ele não muda. Aleluia. O mesmo que libertou ali Levi Mateus, ele tem o poder de te libertar. Ele era criticado pelas pessoas. Aleluia. Jesus não chegou questionando a ele nada disso. O Senhor só falou para ele, segue-me. Porque Deus, ele dá oportunidade para todo mundo. Ele tem o poder de libertar sua casa, sua vida. A minha vida, aleluia, glória a Deus. A vida do crente verdadeiramente é uma renúncia. Não adianta eu querer esconder coisinha dentro de mim, porque o meu Deus veio. O meu Deus, ele veio. Aleluia. E aquilo que eu e você deixamos para trás, né? Aí vem e fala assim, nossa, essa música aí me lembrou lá. Tem isso, hein? Eita! Essa música me lembrou lá do tempo. Essa roupa aqui, ó. Moça. Me lembrou lá. Quando eu tinha 15 anos, eu era fogo. E fica esses pensamentos. Aleluia. Esquece isso. Aleluia, glória a Deus. Igreja, aleluia. Porque o que você deixou para trás não se compara com o que você encontra no caminho com Cristo. Não se compara. Aleluia, glórias a Deus. É necessário eu e você, aleluia, se apegar com o Senhor, aleluia. Porque Ele tem mudança para mim e para a tua vida. Aí nesse texto de Mateus 25, de 1 a 3, onde nós lemos, irmãos, o reino dos céus, ele é comparado a um grupo misto, né? Eu fico meditando assim na minha casa, falei, meu Deus. Aí eu começo a preocupar com a igreja, eu começo a preocupar com a minha família. Aleluia. Tive uma notícia aí nesses dias de alguém parente da minha mãe, né? Minha irmã, que era usuária, que eu acho que até hoje ela é, devido que aprontou um negócio aí, que a mulher mandou
Meu Deus. Meu pai. Aí eu até usei uma expressão, né? Falei pro meu irmão, que eu fui lá conhecer. Eu conhecia ele. Tinha visto uma vez, fui lá com o pastor Geneus Revelo. Aí eu falei pra ele, vai você, que você é mais velho do que eu. Porque a coisa é feia. Mesmo que rouba dinheiro, mas o meu propósito é Cristo. Irmão, se não tiver teu tesouro, é teu coração. Às vezes a quantia pode ser até grande, mas ali está a cova. Bem perto do dinheiro está a cova. Então eu falei pro meu irmão, vai você que é mais velho, e é o certo, né? Eu sou a caçula. Falei, vai você que é mais velho e resolve lá. Se precisar da minha assinatura, eu também vou assinar. Mas vai lá resolver. Então tem coisas que vêm para a nossa vida que parece ser de Deus. Que parece ser bênção. Nem tudo que brilha é ouro. Tem proposta que às vezes é necessário você dar um não na hora, ou às vezes é necessário você ir lá para o seu aposento orar, para que Deus venha dar o livramento, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, eu pensando na igreja, pensando na minha família ali, né, meditando essa palavra e orando ao Senhor, o reino dos céus ele é comparado a um grupo misto, nós sabemos. Agora é para nós, não é para os judeus. Aleluia. Nós sabemos que nós fomos enxertados. Aleluia. Fomos enxertados como jambuzeiros na videira. Sim ou não? Né? Sabe disso de verdade? Que Jesus veio para os judeus, não é isso? Aleluia. E aí nós não éramos dignos de nada. O que ele fez? Quebrou os galhos lá da videira e enxertou eu e você lá. Como se faz um enxerto de planta? Corta um pedaço aqui, coloca aqui uma doce, né? Se essa laranja é azeda, você pega a laranja doce, corta ali, enxerta e prende aqui, ó. Vai brotar uns galhos doces. E assim o Senhor fez conosco. A Bíblia diz que nós éramos jambuzeiros bravo, ruim. Não tem negócio de que tá com coque, de que tá com a saia grande e que tá, não. Eu era jambuzeiro ruim. E o Senhor teve misericórdia de mim. Aleluia, e me enxertou. Os judeus, eles entendem isso. Mas a palavra de Deus também fala isso. Não se preocupe. Mas a palavra de Deus também fala isso. Louvado seja o nome do Senhor. E ele, depois que ele enxertou a gente, ele deu uma oportunidade para eu e você andar direito. Para eu e você glorificar na hora da prova, na hora da bênção. Quando não tem nada, quando está cheio o celeiro. Quando a conta, o dinheiro não caiu na conta, aleluia. O Senhor dá oportunidade para nós ser grato a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo que não haja fruto na videira, foi cantado aqui hoje. E a gente glorifica por isso. Mas na hora de viver é que é o difícil. Que nós esquecemos de Deus, esquecemos do enxerto, esquecemos da misericórdia que nos colocou no lugar que nós não merecíamos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o tempo, irmãos, aleluia, a Bíblia fala que as prudentes eram 5 e as loucas eram 5. E as prudentes estavam preparadas, aleluia. A gente não tem inveja de quem busca a Deus, de quem é usado. Não salva ninguém. Mas a gente tem que procurar se aprimorar mais nas coisas espirituais. Tem que procurar obedecer a palavra para ser enquadrado junto com as prudentes. É uma qualidade gloriosa que até Deus admira. É tanto que deixou escrito. Aleluia. E aí as 5 loucas não queriam nada com Deus, com a espiritualidade, com a intimidade. Ora hoje, amanhã passou 1000 anos. Um dia para Deus, né? Ora hoje, amanhã passou 1000 anos. Foi muito corrido para mim. Ainda deixa claro para as pessoas. Foi muito corrido para mim, eu nem tive tempo. Ou então já levanta comendo, já levanta bebendo. Aquela vida como não tivesse um Deus para temer e um Deus para obedecer. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo, louvado seja o dia da meia-noite. Porque o relógio seu é diferente de Deus. O meu relógio é diferente do de Deus, varão. Às vezes está marcando ali, 21:02. O de Deus pode estar prestes à meia-noite. Esse meia-noite da palavra. Aleluia. Se o Senhor bradar neste momento da ministração, aí vai poder contemplar quem são as ovelhas e quem serão os bodes, né? Infelizmente. Porque a palavra não vem para amedrontar.
A palavra vem para despertar a mim e a você. Se você vê aqui, ó, as loucas tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Por que está só com a lâmpada e não está com azeite? Uma pergunta que se faz nessa noite. Toma a lâmpada, mas não leva o azeite. Mas as prudentes levavam azeite e suas vasilhas com suas lâmpadas. Ainda tinha reserva. Aleluia. Porque ora hoje, amanhã não quer orar mais. Deixa aquele propósito para lá. Tanto faz. Eu não vou orar mais não. Não quer nada com Deus. Eu vou largar para lá. Orar pelo seu inimigo. Orar por quem está preso. É como se você estivesse lá. Orai pelos enfermos. Orai pela igreja. Pelo crescimento. Pela sua família. Orai por você mesma. Quando Jesus estava sendo ali, ia ser crucificado, que Maria chegou ali chorando, ele disse para ela, ora pelos seus filhos. Ora pelos seus filhos. Ore. Parece que está tudo bem, mas não. Mas no mundo espiritual está uma guerra travada. Estava estudando a palavra ali em casa, né? Um testemunho assim que... minhas filhas estavam lá em casa e eu falei, Deus me deu uma visão terrível, viu, gente? Aí, posso falar? Pode. Aí outros falavam, não, estou com medo. Aí eu estava lá orando, né, para ministrar essa palavra e estudando também. Mas eu estava sentada ali estudando. E de repente, irmão, daquela madorninha assim, ó. Lá vem um demônio. Um demônio com o cabelo todo bagunçado, e assim, arrastando o pé, para pular em cima de mim. Mas como é bom. Por isso que é um perigo muito grande você estar aí, ó, desprovida, sabe? Deus está falando com a igreja, com o homem e com a mulher. Desprevenida espiritualmente. Aí chega em casa, janta, boa noite, vou dormir, né? Tem que falar com Deus, pedir Deus o livramento. Deus, ele não é obrigado a ser seu segurança nem meu. É porque a palavra diz que ele é o guarda de Israel que não dorme. Mas a parte da louca e da prudente tem que ter, irmãos. Tem que ter, aleluia, a comunhão com Deus na hora da oração. Tem gente que vive com uma folha seca para lá e para cá, o vento joga para onde quer. Aleluia, não está nem aí para as coisas de Deus. Deus está revelando, não está assim? Claro que está. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Irmãos, é tão perigo de alguém ficar com o Senhor raiar nas nuvens. Aleluia, digo alguém porque Deus não manda citar nome e eu também não sei quem é. É um perigo de ficar porque não tem comunhão, não tem intimidade. Aleluia, será que se eu não tivesse ali em vigilância, em comunhão com Deus, o que seria de mim se aquele demônio viesse? Aleluia, me encontrasse ali sentada só, né? Aleluia, não tivesse preparada nem prevenida. E eu repreendi, falei, eu já vi você chegar, vai embora agora. Eu até não toca no meu gato nem no meu esposo. Acho que tem vida na minha casa, né? Não toca neles, vai embora. E não esqueça nada aqui para dizer que voltou para pegar, vai embora. Em nome de Jesus. O Senhor, Ele quer te dar autoridade. Porque a briga, a confusão, o desentendimento dentro de casa tem que ir embora. É o inimigo que se alimenta daquilo. O inimigo se alimenta das discussões, das fofocas, da desavença, do desmentice. Aleluia. Do mau testemunho, ele se alimenta. Enquanto alguém estiver desobediente, ele está gostando, irmãos. Mas quando você entra no querer de Deus, ele vem, ele manifesta, mas ele vai embora. Ele não te toca. Aleluia. E ali eu contei para os meus filhos, porque o mundo espiritual, há demônios trabalhando, irmãos. Nós temos que entrar em guerra. Nós somos intitulados como soldados. E o soldado, ele tem que estar pronto. Aleluia, glória a Deus. Tem que buscar o dom da profecia, para que a igreja não se corrompa. Não podemos contentar só com o louvor. Não podemos contentar só com, né, o grupo cantar. Eu estou falando assim porque o Senhor pingando colírio nos nossos olhos nessa noite, chamando a nossa atenção. Busque pelos dons, ainda que o dom não salva, mas a igreja precisa, por causa do inimigo que ele adentra nos lugares celestiais. Aleluia. Tem que trazer azeite consigo, traz a lâmpada, traz a tocha. Aleluia. É um haste que você, onde você passa, o inimigo ele tem medo de fogo. Aleluia, as lâmpadas, né, não pode apagar a chama que fumega na tua vida, na minha vida. Aleluia, glória a Deus. Irmãos. E eu fico assim olhando para a palavra e falo, meu Deus, tem misericórdia da igreja. Eu oro muito por aqui. Lá somos em poucos, né? Mas aqui tem mais cabeça para eu orar. Senhor, tem misericórdia de fulano, tem misericórdia de Beltrano, Senhor.
Vai de encontro, abre os olhos, abre o entendimento, coloca vigor pela tua palavra, apetite pela leitura, no jejum, tem compaixão. E eu vou orando e vou pedindo a Deus, aleluia. Agora saí lá do condomínio, o rapaz falou assim, irmã, ora por mim, põe meu nome no caderno de oração. Tem muita gente precisando, pedindo, querendo a misericórdia, aleluia. Eu falei, vai para aí, você vai estar aí na igreja também? Aí ele falou assim, para ser sincero e falar a verdade, eu não vou mentir não estou indo não. Aí ele viu um rapaz e gritou, eu fiz um teste lá na empresa. Então quer isso, quer a bênção, mas não quer o abençoador. Porque se ele corresse atrás de Jesus, Jesus livrava ele de muitas coisas, e o Senhor ia trazendo bênçãos, portas, livramentos para a vida dele, aleluia. Mas o nome dele vai estar no caderno de oração, sim. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que a palavra é como uma espada de 2 gumes, né? Não é assim? Conhece essa passagem? A palavra de Deus, ainda estou no tempo, é como uma espada de 2 gumes, que ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Olha que coisa linda, hein? Onde será, hein? A divisa da alma e do espírito. A palavra, ela penetra. Ela penetra. Mas assim como isso aqui é meu, viu? Não está escrito não. Eu meditando, falei, meu Deus, tem misericórdia da igreja. Assim como a palavra, ela penetra entre as juntas e medulas, a alma e espírito, há uma linha que divide as tolas, as loucas, das prudentes. Ai, irmão, é a palavra de Deus que diz isso. Quando você for pregar nessa palavra, você vai achar isso aqui. Há uma divisa, há uma linha que divide. Aleluia. E o Senhor, Ele dá uma oportunidade para nós largar essa tolice, largar essas loucuras de crente que vive de qualquer jeito, de qualquer maneira. Aleluia. Brilha dentro do templo, mas lá no perfil é totalmente mundo. Brilha dentro da igreja, mas lá no estado é uma coisa horrenda. Aleluia. Fala de coisas, aleluia, que entristece o Espírito Santo. Respeita mais o homem, mas não honra a Deus que não vê. É verdade. Não honra a Deus que não vê. Anda de qualquer jeito. Traje. Irmãos, é Bíblia. Traje de qualquer jeito. Aleluia. Anda, fala o que quer. Pensa o que quer. Não está nem aí com sondar de Deus. Mas há uma linha que divide. Há uma linha, biblicamente falando, é uma linha que divide. Aleluia. Há uma balança. Onde a prudente está ali e a louca está lá. Porque quando ouvir o grito, aí vem o esposo, irmão, não tem para ninguém. Não vai adiantar na última hora. Aleluia, glória a Deus. Observe que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não tem condenação para quem anda com Deus, para quem vive orando, para quem vive jejuando, vigiando, tapando as brechas. Não tem condenação. Deus não é injusto. Deus ama a justiça. Parece que dói na vida de alguém quando ministra essas palavras, irmão. Essa palavra é um abraço de Deus para mim e para você. Trazendo, assim como aleluia, a galinha pega os pintainhos, né, diz a palavra. O Senhor quer fazer com o povo de Israel, quer fazer comigo, quer fazer com você. Nós somos enxertados, nós temos que dar graças a Deus por isso. Mas só isso, estou enxertado na videira e pronto? Não, irmãos. Porque o Senhor, Ele tem machado. Deus tem machado. Deus tem ferramenta que corta. Deus tem ferramenta, irmão, de trabalhar, de jogar fora no fogo. Irmão, com Deus não pode brincar, né, pastor? Não pode brincar com Deus. Com Deus não se brinca. Eu disse aqui na outra ministração que eu nunca vi alguém que brincar com Deus triunfar, irmãos. Nunca vi. Dá uma de valente, quando está doente, fica lá pedindo a misericórdia que eu não quero morrer, Senhor. Aleluia, é? Dá uma de bravo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bate palma para o Senhor, que Ele merece. As obras da carne, né, elas são conhecidas, né? Nós sabemos lá em Coríntios. E elas impedirão a imprudente de entrar nas portas celestiais. É verdade. Elas impedirão de entrar nas portas celestiais. As obras da carne. Fala mal do seu irmão, como o nosso irmão Valber ministrou aqui. Eu ouvi a sua ministração gloriosa. Fala mal do irmão, está nas trevas. Impedirá de entrar nas portas, nas mansões.
Mas o Senhor, Ele chama, como usou o irmão Johnny, Ele chama, vem para o banquete, vem para a mesa. Porque, irmãos, nós estamos vivendo como se fosse daqui a pouco à meia-noite no relógio de Deus, mas Ele ainda não veio. Ainda há tempo para nos humilhar perante o Senhor e arrepender dos feitos maus e entrar na fila e do lado das prudências. Porque Deus, Ele conhece. Ele falou também que os olhos do Senhor procuram os verdadeiros adoradores. Mas que adoradores são esses? Que o adoram em espírito e em verdade. Quem anda na carne não tem como andar no espírito. Está dividido. Aleluia. Isso. Aleluia. Glória seja dado no nome do Senhor. Ainda tem gente que duvida ainda do poder de Deus. Duvida ainda. Não sei. Eu creio. A boca, fala de... Até exalta imagens. Exalta imagens. Deus dividido dentro de você. Uma hora crê, eu tenho Deus desde quando eu nasci. Mas também as obras não condiz. O que fala não condiz. Não tem como crer numa pessoa que diz ser cristão e vive falando coisas. Não tem, porque Deus, Ele ouve. Aí Ele traz uma palavra dessa que ela é como um raio-x. Porque Deus, Ele vê. Aleluia. Então eu quero dizer para alguém que duvida de Deus nessa noite, do poder de Deus, que Ele existe. E que Ele julga, que Ele pega, e que Ele joga no leito, que Ele mata. Eu quero dizer que o sacrifício de Jesus já foi perfeito. O sacrifício de Jesus na cruz foi perfeito. Aleluia. O sacrifício foi perfeito. Não teve erro lá. A morte de Jesus, ela foi real. Ainda, embora que pagaram as mulheres para dizer que o corpo foi roubado, a morte foi real. Aleluia. E agora, nesse exato momento da ministração, Ele está sentado na mais alta honra, à direita de Deus Pai. Ele está lá. E o Espírito Santo de Deus, Ele fala comigo e com você nessa noite. Por que Ele fala? Porque quando Jesus foi, Ele não nos deixou só. Não nos deixou órfão. Aleluia. Porque embora pessoas que andam por aí como se estivesse órfão, sem pai, sem mãe, sem Deus, sem o Espírito Santo, andando e fazendo o que acha melhor. Aleluia, glórias a Deus. Eu vou lembrar para você que o dote da parte de Deus já foi pago. A morte de Jesus Cristo. Aleluia. O dote já foi pago na cruz do Calvário. Você já foi comprado pelo sangue. Já foi comprado. O noivo já pagou pela tua vida. Aleluia. Louvado seja Deus. E a porta fechada, a porta que irá fechar, não é outra coisa a não ser o juízo final. Amém, Jesus? Falta 15 minutos, parece? Aleluia. Eu quero agradecer a Deus. Irmão, se você esconder essa palavra dentro de você e começar a examinar os seus erros, não tem igreja perfeita, mas nós temos que fazer por onde agradar a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Tem 2 mandamentos que Deus ama: amar o próximo como você mesma. Amar como você mesmo. Ele pode até não estar presente, até a ausência. Tem que amar. Amar o inimigo. O inimigo tiver com fome, dá comida. Tiver com sede. Não esquece de alguém que falou para mim assim: eu vou te matar. Vou te matar lá na Praça da Moça. Aqui tem boca, falou o que quer, né? Aleluia. Agora o Deus que eu sinto é uma balança. Aí, já tem um policial por perto, ele falou: cala a boca. Ele falou assim: eu vou te matar. Na Praça da Moça. Aleluia. E depois essa pessoa bateu lá na porta da nossa casa, pedindo um prato de comida, não é para minha glória. Mas esse testemunho, né? Aleluia. E aí eu fui passar a vasilha na grade, não coube. Aí eu falei: espera um pouquinho, eu vou trocar de vasilha. Sem a comida você não vai ficar. Aí passei, pegou uma tapa estreita e passou ali na grade assim. Aí ele disse: sabe quando é que eu vou te matar? Nunca. Por isso que nós temos que saciar a fome do nosso inimigo. Irmãos. Aleluia. Tá de mal de alguém? Tá sem falar com alguém da sua família ou até mesmo vizinhança? Alguém que te perseguiu, alguém que te maltratou? Aleluia. Vai orar por ele nessa noite para que Deus venha apagar
mal. Aleluia. Amar o teu inimigo, amar Deus sobre todas as coisas. E procurar ser luz no meio das trevas. Para que nós possamos ouvir: bendito de meu Pai. Vem e entra para o que está preparado para você desde a fundação do mundo. Irmão, palavra de Deus nessa noite para mim e para a tua vida. Aplaude ao Senhor que está na casa. E eu quero agradecer a minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus.